Você queria matemática na prática? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Eu sou Lucas Rafael e no vídeo de hoje eu quis fazer algo mais prático, algo mais divertido. Para isso eu vou usar algumas fitas que eu recortei de revistas, tá? Então a primeira coisa que eu pensei, o que eu poderia fazer com essa fita? Eu poderia juntar esse lado com esse lado. Então eu coloquei aqui uma fita crepe, aqui em volta, e eu pensei que eu poderia fazer essa junção. E veja o que nós obtivemos. Um cilindro. Tá certo que é uma figura matemática um pouco entediante, né? Um cilindro, afinal, o que tem de especial num cilindro? Mas e se eu cortasse essa fita ao meio? Vamos ver o que acontece. Eu obtenho 2 cilindros. Claro que creio que isso vocês já esperavam, né? Eu percebi agora que não tem nada de especial em cilindros, né? Bem, vou deixar isso aqui de lado. Mas e se ao invés de eu girasse assim e formasse um cilindro, se eu desse uma voltinha antes? Vamos ver o que acontece. Uau! Observe que eu tenho agora um objeto muito mais interessante, né? Isso aqui é uma faixa de Möbius. Isso aqui é uma variedade diferenciável não orientada. O nome é um pouco difícil, mas eu vou te explicar. Imagine que você seja uma formiguinha, esteja caminhando aqui sobre esse objeto, né? Então você começa aqui no meu dedo indicador, vem por essa parte preta, vem andando, 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 e no final, olha, você vai chegar no meu dedão. Mas você ainda não percorreu a faixa inteira. Você vai continuar andando. Aí você vem aqui por essa parte de dentro, vai pegar essa parte laranja de volta e vai chegar no meu indicador de novo. A formiguinha, ao fazer esse processo, ela percorreu o lado de dentro e o lado de fora da faixa. Ou seja, nessa faixa aqui, o conceito de dentro e fora não é muito claro, né? Não dá para dizer qual é o lado de dentro e qual é o lado de fora. Essa faixa tem um lado único. É diferente dessa, né? O cilindro, obviamente, tem um lado de dentro e o lado de fora. Mas a faixa de Möbius, apesar de não parecer, ela só possui um lado. E o conceito de dentro e fora não se aplica. E se eu cortasse a faixa de Möbius ao meio? Vamos ver o que acontece. Olha só isso! Eu cortei a faixa ao meio e ela não se dividiu. Ela se tornou uma peça inteiriça, diferente do cilindro, que eu tinha 2 peças. E veja que isso, de tão interessante, aconteceu só porque eu girei a faixa antes de colar. Realmente, isso é muito legal. Será que pode ficar ainda mais legal? E se ao invés de um cilindro, nós pegássemos 2 cilindros? E se a gente colasse os cilindros assim e cortasse os 2 cilindros ao meio? O que será que acontece? Vamos ver.
Aqui eu tenho a minha faixa, eu colei ela, colei dois cilindros e agora eu vou recortar. Pergunta: o que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver. Um quadrado. Quem diria, hein? Juntando 2 cilindros e recortando, eu formei um quadrado. Fala se matemática não é legal. Mas, será que dá para ficar ainda mais legal? E se ao invés de 2 cilindros, nós juntássemos 2 faixas de Möbius e cortássemos? O que será que acontece? Então tenho aqui minha primeira faixa de Möbius, olha que coisa linda. Só que a segunda faixa, em vez de eu girar para dentro, eu vou girar para fora. Observe que eu vou formar uma faixa de Möbius que é muito parecida, mas ela é diferente da que eu fiz. É como se fosse um espelho, uma da outra, né? Essas 2 faixas de Möbius. Essa eu diria no sentido para dentro de mim e essa eu girei no sentido para a câmera. Então, apesar da faixa de Möbius não ter orientação, existem 2 faixas de Möbius, uma virada à direita e outra virada à esquerda. Mas não vamos pensar nisso agora, né? A ideia agora nossa é juntar essas 2 faixas de Möbius e cortar para ver o que acontece, né? Então vamos lá. Terminei. 2 faixas de Möbius unidas pelas fitas. Até que é um objeto bem interessante, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer cortar. Então vamos cortar e ver o que acontece. Terminei. O que será que vai acontecer quando eu soltar isso? Estão curiosos? Também estou. Ai meu Deus. Solta a tesoura. Oh meu Deus. 2 corações entrelaçados. Oh, olha que romântico. 2 coraçõezinhos. A matemática, além de super interessante e linda, é muito romântica. Vou dar pra minha esposa. Então era isso no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha se divertido também. Você pode fazer outros experimentos, como girar 2 vezes, ou então colar até mais faixas de Möbius juntas, ou até cortar isso aqui para ver o que acontece. Enfim, as possibilidades são infinitas. Um forte abraço e até a próxima.